Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Atitude Empreendedora com vocês, Reginele Sampaio, direto de Valladolid, na Espanha. Gente, estou começando aqui uma nova jornada. O programa Atitude Empreendedora está sendo gravado desde abril e ele passava ao vivo na Rádio Consciência FM. A partir de agora, de novembro, nós decidimos fazer a gravação do programa ao vivo aqui no YouTube, para que vocês possam me conhecer um pouquinho da minha história. Então, eu sou a Reginele Sampaio, sou mentora de mulheres, moro em Valladolid, na Espanha, e estou muito feliz de compartilhar esse projeto com vocês. O programa Atitude Empreendedora é um projeto que Deus me deu no ano passado, e que ele tem crescido, ele se tornou uma mentoria, agora o programa também de rádio, e cada vez vai crescer mais. Eu creio que esse é o projeto que Deus me deu para que eu possa levar a palavra dele para fazer diferença na vida de muitas pessoas. E eu era uma pessoa, só para vocês terem uma ideia, que eu dizia que eu não tinha nada de bom para falar. Hoje em dia eu tenho mais de 20 programas gravados. Os programas têm conteúdo, têm temas. Os programas, eu já fiz entrevistas, já tive participação de várias pessoas, já tive vários temas incríveis. Então, assim, eu estou muito feliz porque eu estou vendo a mão de Deus nesse projeto, estou vendo ele me apoiando, estou vendo também que o projeto está crescendo. Então, estou muito feliz dessa nova fase que eu estou vivendo. Hoje, no programa, nós vamos falar sobre as 7 crises que moldam a prosperidade da empreendedora cristã. Eu sou mentora de mulheres, então eu gosto muito de falar com o público feminino. Para quem já me acompanha lá no Instagram, né, vê que as minhas postagens são tudo voltado para mulheres. Mas por quê? Vou explicar para vocês porque tudo nessa vida tem um porquê, tudo tem um motivo. Em 2014, eu recebi uma profecia de que eu teria um projeto para mulheres. As dores que nós sofremos ao longo das nossas vidas, elas têm intimidade com o nosso propósito. Eu, durante muitos anos da minha vida, não sabia qual era o meu propósito de vida e eu achava que eu tinha perdoado as pessoas que tinham me feito sofrer na infância, na adolescência. E quando eu fui, né, entender que na minha vida faltava propósito, eu fui entender a minha história, olhar para trás, ver tudo o que tinha acontecido, e eu consegui perceber que eu tinha que perdoar, liberar o perdão de verdade, porque o perdão, eu quero deixar claro para vocês que vão ouvir esse programa, vão ouvir essa mensagem. Eu quero deixar claro para vocês que o perdão não é sobre o outro. O perdão é sobre você. É uma libertação para você. Porque quando você não perdoa, você carrega um peso e esse peso ele vai te impedir de ser feliz, vai te impedir de ser quem você nasceu para ser, vai te impedir de cumprir o seu propósito. Então, nós precisamos perdoar, não porque o outro mereça, mas por nós, porque nós merecemos viver em paz. Nós merecemos ter uma vida tranquila. Então, o perdão, ele pode resolver muitas coisas na sua vida. Se você está aí com algo que está travando a sua vida, que está fazendo você sofrer, libere o perdão, mesmo que o outro não mereça. Libera o perdão porque você merece ter uma vida plena. Você merece viver em paz. Então, hoje nós vamos falar sobre vários assuntos. Vou compartilhar algumas histórias pessoais com vocês. Vou compartilhar também um pouco do meu conhecimento ao longo desses anos morando na Espanha, porque a vida do imigrante ensina muito. Eu vivi metade da minha vida no Brasil, metade da minha vida na Espanha. Então, eu tenho muitas histórias que compartilhar com vocês.
Eu estou muito feliz de estar aqui e muito feliz de ter ganhado, né, do Senhor esse projeto, porque foi um presente que o Espírito Santo me deu. E eu vejo que através do Espírito Santo eu tenho levado a minha mensagem que eu não sabia qual era. Eu dizia, se eu abrir uma live, o que que eu vou falar? Eu não tenho nada para falar. Hoje em dia, alguém tem que me controlar para eu não falar demais, porque eu tenho muitas histórias que contar, eu conheço muita gente, eu já passei por muitas situações. Então, eu já estudei muito também, comecei a trabalhar aos 14 anos de idade, então já estudei muito também. Então, são muitas coisas, são muitos insights, muito conhecimento, muitas histórias. Então, sejam bem-vindos. O programa Atitude Empreendedora é um programa para quem quer crescer, prosperar e viver o propósito de Deus através do seu negócio. Porque o programa Atitude Empreendedora é para quem já é empreendedor, já é empresário ou para quem é um sonhador, tá? Então, se você está me ouvindo e está aí dizendo, mas eu sou funcionário, eu sou assalariado, não tem problema. Fique aqui porque você vai ouvir histórias de quem começou do zero, de quem criou a própria oportunidade e está fazendo acontecer em terras estrangeiras. Isso é uma coisa também que eu demorei a entender, mas lá na Bíblia fala, né, que Abraão teve que sair da terra dele, sair de perto da parentela para que ele pudesse cumprir o propósito de Deus na vida dele. Então eu demorei a entender isso também, porque eu estava no Brasil em 2018 e no ano de 2018 eu recebi vários sinais que eu tinha que voltar para a Espanha e eu não entendi o porquê e não queria. Eu fiquei relutando e eu não queria voltar, mas Deus trabalhou no coração do meu marido, das minhas duas filhas, e nós acabamos voltando. E hoje em dia eu estou aqui feliz da vida, vivendo a minha vida, cumprindo o meu propósito. Já passei por muitas fases bem difíceis que eu achei que eu nem ia sobreviver, mas estou aqui firme e forte para compartilhar tudo isso com vocês. Bom, então eu sou a Reginele Sampaio, mentora de empreendedoras, líder da comunidade Renascer. A comunidade Renascer é um projeto também que Deus me deu, que ela ainda não existe, ela ainda está no papel, mas eu já estou falando aqui como se ela existisse, porque eu já vejo muitas mulheres renascendo através das histórias, do conhecimento que eu vou compartilhar nessa comunidade. Então, tem uma frase que os coaches, os palestrantes, os mentores falam, que é finja ser até se tornar. Eu não gosto da palavra fingir, porque eu gosto de trabalhar com a verdade. Então, eu mudei essa frase para treine até se tornar. Então, você vai treinar até se tornar a versão que você quer ser. E eu estou nessa fase de treinamento, já me referindo à comunidade Renascer como se ela já existisse, apesar de que ela ainda é um projeto que está no papel, mas que em breve ela vai nascer e através dela eu vou renascer e virar uma nova versão minha, uma versão de uma mulher líder, a líder que eu nasci para ser. Porque durante a minha infância eu era a criança muito influente, eu era a criança que estava sempre à frente, muito independente, muito comunicativa. Eu tinha aí um pouco, né, das habilidades do influencer, um pouco de cada, eu creio. Então, assim, eu nunca fui muito estável, eu sempre fui mais influente e eu vejo que durante muito tempo eu estive nessa posição, mas devido a alguns traumas da adolescência, da infância, eu acabei me convertendo a uma pessoa introvertida. Eu fiquei estável, mas não porque eu nasci estável. Eu adquiri esse comportamento
pelos traumas que eu passei. Então, eu acabei virando o contrário do que eu era, né? Acabei me tornando uma criança introvertida, tímida, que não participava das coisas, que entrava muda e saía calada, como eu mesma digo. Hoje em dia, eu creio que eu já consegui resgatar essa identidade. Eu creio que eu já consegui resgatar aí essas habilidades que eu tinha. Então, eu creio que já superei essa fase. E em breve eu voltarei a ser a líder que eu era, a criança, né? Que tinha aí essas habilidades de comunicação, de liderança e essas habilidades importantes. Então, olha só. Hoje nós vamos falar sobre as 7 crises que o empresário, empreendedor cristão passa antes de prosperar. Então, nós temos aqui várias fases importantes para falar e vocês vão acompanhar. Vou compartilhar um pouco da minha história pessoal para que vocês possam entender e para que vocês possam refletir. Eu acho que é uma oportunidade de reflexão, é uma oportunidade de você parar e ver o que você precisa mudar na sua vida para que você possa cumprir o chamado que Deus tem para você, cumprir o seu propósito aqui na Terra. Então, hoje nós vamos falar aqui, né, sobre essas crises. A primeira delas pode ser que você está vivendo ela, né? Eu vou falando aqui das crises, vou compartilhando algumas histórias e eu creio que vocês vão identificar em qual fase vocês estão. Então, nós vamos falar sobre esse assunto tão profundo, as crises que Deus usa, é uma ferramenta que Deus usa para forjar empresários cristãos, para eles se tornarem resilientes e para que eles estejam prontos para prosperar. Então, se você está passando por um momento difícil, esse programa é para você. Saiba que toda fase que você vive, todo processo que você vive, ele é importante para forjar a sua nova versão, para que você possa sair da fase 1 e ir para a fase 2, para que você possa sair da sua versão infantilizada e adquirir a sua versão adulta, né? Para que você possa cumprir o seu chamado. Então, pode ser que essa crise que você está vivendo, ela não seja um atraso, como você está pensando. Ela é um preparo para essa nova fase. Ela é um preparo para a próxima fase que Deus tem para te levar para esse nível que você vai cumprir o seu verdadeiro chamado. Então, a pergunta que eu quero te fazer, em primeiro lugar, que você possa refletir: quem eu sou quando tudo desaba? Quem você é? Quando parece que o mundo está desabando em cima da sua cabeça. Como que você reage? Como que você lida com os problemas? Você mantém a fé? Ou você fica murmurando, falando que Deus te abandonou, que Ele não está nem aí para você, que a vida de todo mundo, sendo vitimista. Eu era vitimista. Eu achava que a vida de todo mundo era fácil, só a minha que era difícil. Aí tudo para mim é mais difícil. O fulano, cicrano, beltrano tá fazendo tal coisa e eu estou aqui atrasada. Eu achava que eu estava atrasada em relação aos outros. Ou seja, o meu foco não estava no lugar certo, não estava em mim. Eu não era protagonista da minha história. O meu foco não estava em viver o que Deus tinha preparado para mim. O meu foco estava nos outros. Eu estava preocupada com o que os outros estavam fazendo, com o que os outros estavam pensando. Eu estava preocupada com as outras pessoas. Eu não estava preocupada comigo mesmo. E é aqui que a gente se perde. Você se perde querendo resolver problemas dos outros quando você nem sequer consegue resolver os seus próprios problemas.
Quando aparece um problema, você começa a xingar, fica brabo, braba, você começa a murmurar, falar que Deus te abandonou, você começa a dar um de coitado, coitada. Como que você vai prosperar desse jeito? Como? Não tem como, gente. Então, quem você é quando tudo desaba? Quando chega aquele monte de conta inesperada, quando você tem algum problema, que aí você tem que pagar algo a mais e você sente que está perdendo. Quando do nada você tem um problema com o seu marido, sua esposa, seu vizinho, seu colega de trabalho, e uma relação que era tranquila se torna em algo violento ou que te causa algum sofrimento. Quem você é? Como você se comporta? Nós temos vários exemplos na Bíblia que nos trazem muitas reflexões. E hoje eu vou falar sobre a primeira crise, que é a crise da identidade. Eu pensei que eu não ia sobreviver a essa crise. Foi muito difícil para mim. Aqui eu tentei o autoextermínio. Graças a Deus, esse é o único projeto da minha vida que eu fracassei. Não deu certo, eu tentei, mas não deu certo. Deus me deu uma segunda oportunidade, Ele me deu voz, Ele me deu um renascimento para que eu pudesse estar aqui falando com vocês hoje. Então eu pensei que eu não ia sobreviver, mas Deus quis que eu sobrevivesse para que eu estivesse aqui hoje contando essa história para vocês. Então a crise de identidade, o personagem bíblico que eu vou usar hoje é Moisés. Por quê? Porque a verdadeira identidade não depende de títulos, não depende de palácios, não depende de reconhecimento, não depende de dinheiro, de bens materiais, não depende de muitas coisas que a gente se preocupa. Essa é a grande verdade. Sabe o que é importante? Quem você é para Deus. Porque Ele te criou com um propósito. Antes de você nascer, Ele já tinha um propósito para sua vida. Sabe qual é o ICP de Deus? Que é a ideia central de Deus para as pessoas? É que nós sejamos luz para os outros. Que nós levamos a palavra dEle para a honra e glória do nome dEle. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não estamos aqui de férias. Nós estamos aqui para viver a nossa vida, para ser quem Deus queria desde o início, desde quando a gente estava lá sendo gerado. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes a gente se perde pelo caminho. Muitas vezes o livre-arbítrio que Deus nos deu nos afasta do propósito que Ele nos criou, para o qual Ele nos criou. E foi o que aconteceu comigo. Eu acabei me afastando, eu acabei pegando outros caminhos que me levaram para o lado contrário, o lado oposto do que Deus queria. E eu fui vivendo a minha vida achando que estava tudo certo, que eu era uma pessoa bem resolvida, que eu já tinha perdoado quem eu tinha que perdoar e que estava tudo bem. Quando a crise da identidade veio em 2019, eu fui para o fundo do poço. Eu já não sabia quem eu era, eu já não sabia o que eu estava fazendo aqui, por que eu estava fazendo aqui. Tudo perdeu sentido. E por um instante eu fiquei cega. Eu fiquei cega. E eu tentei entrar na frente de um carro. Graças a Deus ele freou em cima de mim e não me atingiu. E graças a Deus eu estou aqui hoje para contar essa história para vocês. Então, olha para a sua vida. Olha para a sua vida, quem você é, de onde que Deus já te tirou. Quais foram os caminhos que você traçou. Porque muitas vezes a gente sofre algumas violências, a gente sofre
com abusos, a gente sofre com muitas coisas, bullying, a gente sofre perseguição, a gente sofre porque nós não escolhemos o contexto que nós nascemos, nós não escolhemos a nossa vizinhança, nós crescemos em uma vizinhança que não fomos nós que escolhemos. Nós temos os familiares que não fomos nós que escolhemos. Então, muitas vezes as pessoas nos causam alguns traumas. E esses traumas vão fazendo com que a gente se perca no meio do caminho e a gente já nem sai. Sabe quando você fica tão perdido que você já não sabe mais nem se Deus existe? Quando você já questiona porquê das coisas, quando você já nem tem fé, não tem nem esperança mais se vai dar certo ou não, justamente foi nesse nível que eu cheguei. No fundo do poço, literalmente, perdida, me sentindo humilhada, me sentindo ridicularizada, com vergonha, vergonha de mim, vergonha de Deus, vergonha de tudo e de todos. Naquele momento eu só queria sumir daqui. E foi onde eu fiquei cega, mas Deus tinha um propósito. Ele sabia o que ele queria de mim, o que ele esperava de mim. E ele sabia do dia de hoje. Ele sabia que eu estaria aqui contando essa história para honrar o nome dele. Ele sabia que eu ia me tornar quem eu me tornei, uma mãe de família, que tem 2 filhas, um marido desde a adolescência, uma empreendedora que começou a empreender do zero aqui na Espanha, com materiais de papelão, uma pessoa que sempre trabalhou, sempre estudou, que tinha tudo para ser um improvável, porque eu nasci na periferia, numa família que não tinha muitas condições financeiras, nós nunca passamos fome, mas nós passamos muita dificuldade financeira. E logo aos 8 anos de idade, meu pai faleceu. Ali, como se diz, já decretaram que eu ia ser uma Zé Ninguém. Menina na periferia, pobre, sem pai. Você imagina? Todo mundo falou, o que vai ser dessa criança? Nada, né? Porque sendo criada sem pai, por uma mãe semi-analfabeta, minha mãe estudou até a 4ª série, e ela muito jovem, com 2 filhos. Então, eu sou uma improvável. Ali na minha região, o destino era se tornar empregada doméstica e trabalhar em casas para fazer uma renda extra, parar de estudar para trabalhar com alguma coisa, como muito eu conseguiria um trabalho de vendedor em alguma loja, ou o caminho do crime, que é o crime era o caminho mais certo, né? Da região que eu vim, da realidade que eu cresci, das pessoas que eu convivia, o caminho do crime era o mais fácil. Como se diz, ou ser traficante ou a mulher do traficante. Essa era a sentença ali da região. Graças a Deus, Deus colocou anjos na minha vida que me levaram para outro caminho e me deram oportunidades para eu poder estudar e para eu mudar a minha história. Só que tinha várias pendências, várias frentes abertas. Eu achava que eu era uma pessoa bem resolvida, mas eu não estava com tudo resolvido. Então, quando chegou o ano de 2019, que eu acabei voltando, né? Eu estava no Brasil em 2018, eu recebi vários sinais que era para eu voltar para a Espanha. Eu voltei, mas aqui eu fiquei totalmente perdida, sem entender o porquê. Eu trouxe uma bagagem muito pesada, porque eu trouxe todas as minhas dores emocionais, meus bloqueios emocionais da infância, adolescência, dos 6 anos que eu passei no Brasil, porque eu morei aqui na Espanha de 2005 a 2012.
Aí fiquei de 2012 a 2018 no Brasil. Nesses 6 anos que eu fiquei no Brasil, eu era a líder de uma equipe de uma escola de idiomas. Eu que fazia tudo. A única coisa que eu não fazia era pagar os funcionários. Então eu vim para a Espanha com esse peso de ter deixado a equipe para trás. Eu sentia que eu tinha abandonado a equipe. Então juntou tudo e fez assim, ó, puf, estourou. Minha cabeça deu pane. Minha cabeça deu pane. E quando eu vi, eu já estava doente. Já estava doente, já estava perdida, eu já estava até duvidando se Deus existia. Só para vocês terem uma noção. Comenta aí nos comentários. Deixe aí o seu comentário, você que está me ouvindo, se você já passou pela crise da identidade. Quando que aconteceu com você? Comigo, hoje nós estamos em 2025, né? Hoje é dia 27 de novembro de 2025. Eu tenho 41 anos de idade e comigo aconteceu em 2019. Então, 2019 eu cheguei no fundo do poço. Até duvidar que Deus existia, eu duvidei. Mas Ele colocou a mão sobre mim e me tirou desse buraco, me tirou dessa situação que eu me coloquei de risco e me ajudou. Me ajudou a sair desse buraco, me ajudou a ressignificar, me ajudou a renascer. Essa é a palavra que resume. Por isso que a minha comunidade de mulheres chama Renascer. Então, a crise da identidade quase acabou comigo. Mas não conseguiu. Não conseguiu e hoje eu estou muito feliz de estar aqui contando essa história para vocês. No caso de Moisés, por exemplo, ele tinha muitos títulos, né? Era uma pessoa muito importante. Mas o que acontece? Não adianta tudo que você acumulou, não adianta tudo que você tem. Se você tem bens, se você não tem, se você tem títulos, se você... Sabe, isso não adianta. O que adianta é você saber a sua verdadeira identidade. E qual que é essa verdadeira identidade? É que você é filho de Deus, criado à sua imagem e semelhança. E quando Deus te criou, Ele te criou com um propósito. E se você ainda não entendeu qual é esse propósito, você precisa olhar para a sua história, ver todas as habilidades que você tem, ver tudo que você já passou. Porque toda dor tem intimidade com o seu propósito. Hoje, se eu entendi que eu tenho que ter uma comunidade de mulheres, primeiro foi porque eu recebi uma profecia em 2014, que eu teria essa comunidade de mulheres. Uma pessoa que eu nem conhecia me abordou dentro do ônibus e falou que Deus mandava me dizer que eu teria um projeto com mulheres. Depois, em 2020, eu recebi outra confirmação. Eu estava fazendo um curso na igreja, já tinha batizado, já tinha voltado para a igreja, porque eu tinha saído por um tempo. E nesse curso tinha, não lembro exatamente quantas pessoas, mas tinha mais de 10 pessoas. Se eu não me engano, tinha 12 pessoas. E um certo sábado, todos faltaram, só eu que fui. Aí eu virei pro professor e falei assim, se você quiser, eu vou embora e a gente remarca essa aula para fazer com todo mundo. Aí ele falou assim, não, se você veio é porque a aula é para você. Aí no meio da aula, ele soltou a profecia, falou a mesma coisa que eu tinha escutado em 2014. Deus tem um plano para você, você vai ter um projeto com mulheres e você vai resgatar muitas mulheres. Na hora, eu nem acreditei, eu falei, isso é coisa de igreja. Ele tá falando, ele nem me conhece.
Mas eu vejo que hoje faz muito sentido. Hoje faz muito sentido. Porque através da minha dor, através do que eu passei, eu posso ajudar quem está me ouvindo. Então, a nossa maior dor tem intimidade com o nosso propósito. E eu entendi isso. Eu demorei, mas eu entendi. Então, o que que acontece? Nós nos perdemos no meio do caminho. Essa é a grande verdade. E a gente precisa se reencontrar. Eu me reencontrei hoje. Se você está se sentindo perdida, se você está sentindo que não sabe o que que vai fazer, como fazer, procure ajuda. Peça ajuda. Procure uma mentora, um terapeuta. Procure alguém que já está na fase que você quer estar, alguém que já conquistou o que você quer conquistar. E peça ajuda. Então, o que que aconteceu? Assim como Moisés, ele teve que descobrir quem que ele era fora do palácio, o empresário moderno também precisa passar por algumas situações que vai ensinar algumas lições. Então, quais são essas situações? Você, empresária, você precisa se reconhecer além dos títulos, porque você não é o seu diploma, você não é o dinheiro que você tem na conta, você não é os seus bens imóveis. Você precisa se reconhecer quem você é, tirando todos os seus bens materiais, todos os seus títulos. Quem você é? O que que sobra? Você não é apenas o nome da sua empresa. Você é empreendedor, você não é apenas o nome da sua empresa. Você não é apenas o serviço que você presta. Você não é apenas o resultado que você entrega. E se tirar tudo isso de você, você continua sendo quem? Quem você é? Então, o que que acontece? Nós, às vezes, a gente atrela a nossa identidade com cargos, com bens, com imóveis. Não é sobre o que eu tenho, é sobre o que eu sou. Não é onde eu estou, é sobre quem eu sou. Então, não se perca. Eu estou aqui para te ajudar. E se você passou por essa crise de identidade, onde você se sentia completamente perdida, não sabia nem para que lado você ia, como dizia o meu colega de trabalho, não sabia nem que ônibus que você pegou para ter chegado nesse ponto, ter chegado aí nesse poço sem fundo, onde você se sente humilhada, esse lugar escuro, sombrio, que você não sabe nem se Deus existe mais. Então, não atrela a sua identidade a cargos, a bens. Você precisa crescer sem depender da aprovação dos outros. Se eu fosse agir pela aprovação dos outros, eu não estaria aqui. Eu não dependo da aprovação das pessoas. Hoje em dia, eu faço o que eu acho que é certo eu fazer. Não o que os outros esperam que eu faça. Teve uma época que eu já fui assim, eu não vou mentir. Mas hoje em dia não. Então, o que que aconteceu com Moisés? Ele deixou de ser príncipe e mesmo assim Deus o chamou para liderar milhões. Então, da mesma forma, você precisa agir independente de curtidas no Instagram, independente de validação no seu mercado, independente da opinião dos seus familiares que nem entendem o seu chamado, independente se você está tendo reconhecimento ou não. Quem vive buscando aprovação vive preso a padrões que não são seus. Então não faz sentido.
Que mais que você precisa? Você precisa assumir a sua voz e o seu propósito. Eu falava, se eu abrir uma live, eu vou falar o quê? Eu não tenho nada para falar. Eu vou passar vergonha. Hoje, por exemplo, olha só, são 7 crises. 7. Eu estou na primeira ainda e já está acabando o tempo. Então, eu acho que vai ser um programa para cada crise, porque senão não vai dar tempo. E olha só para você ver que incrível. Então, eu hoje assumi a minha voz. No início, o que Moisés falou para Deus? Mas quem sou eu para liderar uma multidão? Quem sou eu? Deus sabia quem ele era, sabia da capacidade dele. Então, tem muitas mulheres, muitas empresárias, empreendedoras que vivem a mesma dúvida. Fica pensando, será se eu sou boa o suficiente? Será se as pessoas vão confiar em mim? Será se eu tenho autoridade para ensinar, vender, liderar? Uma coisa eu te falo, identidade gera autoridade. Autoridade gera confiança. E a confiança vai gerar prosperidade. Eu vou até fazer um post no meu Instagram falando sobre isso. Então, não se perca no meio do caminho. Entenda de uma vez por todas quem você é, o que você está sentindo, por que você está sentindo isso. Eu comecei a falar sobre o perdão e, para concluir, eu achei que eu tinha perdoado todas as pessoas que eu precisava perdoar. Aí, eu participando de uma masterclass com um terapeuta, ele fez um exercício da gente escrever 3 cartas. Era uma carta pedindo perdão para alguém, uma carta nos perdoando e outra carta liberando o perdão para a pessoa. Aí eu falei assim, gente, eu já perdoei todo mundo. Para quem que eu vou escrever essa carta? Aí eu comecei a refletir. Meu pai faleceu, eu tinha 8 anos de idade. Qual foi a causa da morte? Acidente de trânsito. Ele estava saindo do trabalho e ele estava na moto, né, voltando para casa não, ele ia para casa da minha madrinha, porque ele passava na casa dela primeiro e depois ele ia para casa. Porque ela morava bem perto e eles eram muito unidos. E ele estava com o capacete no braço. Ele não colocou o capacete na cabeça porque era ano 1992, então não era obrigatório o uso do capacete. E ele colocou o capacete no braço, bateram na traseira da moto dele, ele caiu, bateu a cabeça no meio-fio e deu traumatismo craniano, ficou 7 dias em coma, até que ele teve morte cerebral e os médicos acabaram decretando a morte, né? Falência múltipla de órgãos, o coração parou e depois os outros órgãos foram parando. O que aconteceu? Eu tinha 8 anos de idade, eu não entendia muito bem as coisas. E aí eu lembro do olhar de pena das pessoas que falavam assim, os que não tiveram coragem de falar, pensavam, né? Porque dava para ver na cara deles que eles estavam com muita pena da gente. Então eles falavam assim, o que vai ser dessas crianças? Crescer sem pai, na periferia de Goiânia, com uma mulher que não tem estudos, como que ela vai educar esses meninos? Então eu não lembro da fisionomia do meu pai, mas eu lembro do olhar de pena das pessoas. Aquilo me marcou. Aí quando eu fui refletir, eu estava fazendo esse exercício e eu fui refletir, eu entendi que eu cresci culpando meu próprio pai da morte dele. Eu cresci revoltada com meu pai. Tudo que eu passei depois que ele morreu, eu culpava ele. Porque eu pensava assim, na minha cabeça de criança, tá? Hoje em dia eu sou adulta, já ressignifiquei, já entendi. Mas na minha cabeça de criança eu falava assim,
Por culpa dele, da imprudência dele de não ter usado o capacete, ele morreu. E eu tô passando por essa situação aqui hoje por culpa dele, porque se ele tivesse aqui, eu não estaria passando por isso. Então, nesse exercício, eu entendi que eu tinha que pedir perdão para o meu pai e eu tinha que liberar o perdão para ele. Por que eu tinha que pedir perdão para ele? Porque depois, quando eu cresci um pouco, que eu comecei a entender as coisas, eu encontrei a carteira de identidade dele e estava escrito, né, que na época dava para você colocar na sua carteira de identidade se você queria ser ou não doador de órgãos. E na dele estava escrito doador de órgãos. Mas como eles não eram casados, os irmãos que tinha que dar a palavra, né? A última palavra, se ia doar os órgãos ou não. Quando ele teve a morte cerebral, ele era um doador perfeito, né? Mas os irmãos não aceitaram. Ou seja, eu tinha que pedir perdão para ele, porque a última vontade dele não foi respeitada. E eu tinha que pedir perdão para ele, porque eu cresci achando que ele tinha morrido por culpa dele, por culpa da imprudência dele. Aí eu te pergunto, se uma pessoa pudesse escolher entre viver ou morrer, o que você acha que ela escolheria? Lógico que ela escolheria viver. Ele não escolheu morrer aquele dia. Ele morreu porque era o dia dele morrer. A morte é algo assim que é difícil a gente entender, é difícil a gente passar pela situação, né? Quando a gente perde alguém, dói muito, mas a gente precisa aprender. Você precisa, por mais que você não entenda, mas você precisa aprender a lidar. E até então eu não tinha pensado sobre esse assunto. Foi graças a esse terapeuta. Eu quero até aproveitar para honrar a vida dele, é o Gleison. Ele mora lá na Bélgica, quero mandar um beijo para ele. Gleison, se você está me ouvindo, gratidão pelo exercício que você deu na sua masterclass. Me ajudou bastante, me ajudou a entender que eu sim tinha um perdão pendente, tanto para pedir quanto para liberar. Eu precisava pedir perdão para o meu pai, pela a última vontade dele não ter sido respeitada, apesar de que não foi culpa minha. E precisava perdoar ele, pedir perdão também, porque eu culpava ele da morte dele. E pedir perdão por eu ter me perdido. Eu recebi uma ótima educação da minha mãe. Hoje em dia eu sou uma pessoa muito educada. Todos os dias eu decido ser uma pessoa boa, porque ser bom é uma decisão. Então eu decido todos os dias ser uma pessoa boa. Apesar de que as outras pessoas não mereçam, eu continuo sendo boa. E eu vejo que minha mãe sim me deu uma boa educação. Eu cresci com ela ouvindo assim: estuda, podem te roubar tudo, menos o seu conhecimento. E todas as oportunidades que apareceram para eu estudar, eu aproveitei. Quando meu pai faleceu, minha mãe foi trabalhar fora e ela foi trabalhar na casa dos proprietários da escola FISC lá de Goiânia. Eram 4 unidades. E eles me deram uma bolsa de estudos. Então, graças a eles, eu tive a oportunidade de estudar inglês e espanhol. Ela parcelava material em 12 vezes, pagava com muita dificuldade, passava muito aperto, mas eu aproveitei a chance. Graças a esse estudo, eu fui coordenadora quando eu voltei para o Brasil em 2012. Fiquei de 2012 a 2018 coordenando a equipe de professores, a equipe pedagógica e administrativa da escola. Como eu falei, a única coisa que eu não fazia era pagar os funcionários, o resto tudo eu fazia. Então eu digo que eu não estudei letras, eu não fiz um curso